Taesa, com essas quedas tão expressivas, muita gente tem se preocupado. Será que é um risco essas quedas? Ou será que existe outro risco na Taesa que a gente não está sabendo? E no vídeo de hoje, se você tem ou pretende ter a Taesa na sua carteira, você precisa conhecer alguns pontos importantes que eu vou te mostrar. E será que no momento, com essa queda, a margem de segurança está maior ou diminuiu devido a esses possíveis riscos? Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de Taesa, uma empresa que precisa se equilibrar entre pagamento de dividendos, investimentos e também alavancagem, pois ela tem um futuro desafiador que pode começar já em dezembro até 2031. E esse é um dos pontos que a gente tem que ficar de olho, pois 2022 e até 2031 vai nos dizer se ela vai ter um risco maior ou menor, que eu vou te mostrar na prática porque muita gente está falando de um risco na Taesa. E vamos começar pelo retorno. Você está vendo essa queda, às vezes até assustado, mas se pegarmos no longo prazo, Taesa de 2009 até o momento entregou um crescimento anual composto de 24% e de 3,1 milhões de CPFs que investem na B3, 15% deles são acionistas da Taesa. Apesar de ser uma empresa reloginho, por se tratar do setor de transmissão, receitas previsíveis, boas pagadoras de dividendos, isso não fez que a empresa em alguns períodos não caísse 10, 20, 30%. 50%. Mas quando a gente pega longo prazo, alonga esse gráfico de 2009 até o momento, essas quedas às vezes nem aparecem, ficam bem suaves, pois no curto prazo tudo pode acontecer, mas no longo prazo o que prevalece é fundamentos. E o que a gente precisa saber antes de investir na Taesa é que o setor elétrico é dividido em três segmentos. Temos a parte de geração de energia, que aqui no Brasil a principal fonte é a geração de energia de hidrelétricas, temos termoelétricas, depois temos eólica, geração solar. E após essa energia ser gerada em alta tensão, ela precisa ser levada até as cidades. E é aí que a Taesa entra em cena, pois ela é uma transmissora de energia pura. Ela ganha com transmissão de energia, pega essa energia em alta tensão e leva até próximo às cidades, e aí entra outra empresa, que são as distribuidoras de energia, que vão rebaixar essa tensão e levar a energia até a nossa casa. E para mim o setor de distribuição é um dos mais complicados. Primeiramente, filé mignon transmissão, depois tenho geradoras e terceiro, distribuidoras. E por que eu sempre estou falando aqui no canal que o setor de transmissão é o filé mignon da bolsa? Eu vou te citar 6 pontos que você deve ficar de olho. O primeiro deles é regulação estável, o setor é regulamentado pelo governo federal e possui um histórico estável. Segundo lugar, receitas previsíveis, são reajustadas anualmente pela inflação. E o terceiro, sem risco de demanda, pois os pagamentos são com base na disponibilidade das linhas de transmissão. Temos o quarto ponto, baixo risco de crédito. As receitas da Taesa e das outras transmissoras de energia são pagas diretamente pelas geradoras. Quinto, o risco mais baixo do setor. E o sexto ponto, que são os investimentos, um CAPEX de 100 a 126 bilhões. E esses investimentos que estão previstos até 2031 são um ponto para você ficar de olho. Os novos leilões, se a Taesa vai fazer novas aquisições, pois temos 3 pontos que você precisa entender sobre o setor de transmissão. Ele é dividido em 3 categorias de concessão. E esse é o risco que todo mundo vem falando da Taesa. Categoria 1 são os ativos outorgados antes de 1999, que além das concessões de 30 anos, poderiam ser renovados por mais 30 anos. E a partir de 2013, teve a sua receita anual corrigida pelo IPCA, revisão tarifária a cada 5 anos. A categoria 2 é o ponto que a gente tem que ficar de olho na Taesa, pois ativos leiloados entre 1999 e novembro de 2006 têm a sua RAP, receita anual permitida corrigida anualmente pelo IGPM, e aqui vem um ponto que muita gente vem falando do risco da Taesa, que a RAP é reduzida pela metade no 16º ano de operação, sem revisão tarifária, 30 anos de prazo de concessão. E hoje, 65% da receita anual permitida da Taesa vem dessa categoria nível 2. E da categoria nível 3, ativos leiloados a partir de novembro de 2006, tem a RAP corrigida anualmente pelo IPCA, revisões tarifárias no 5º, 10º e 15º ano, 30 anos de prazo de concessão, e representam 35% da receita anual permitida da Taesa. Bombeiro, devo me preocupar com essas receitas anual permitidas que vão cair pela metade? Sim. Todos os ativos, todas as ações, todos os fundos imobiliários, renda fixa da sua carteira possuem riscos. Você precisa conhecer esses riscos e mitigá-los. Diversificar a sua carteira
para não sofrer um risco de ruína. Mas a Taesa, apesar de ter esse risco, ela vem apresentando um histórico comprovado de crescimento via leilões ou até mesmo aquisições, e nos últimos anos ela venceu 11 leilões de linhas de transmissão com retornos bastante atrativos para diminuir esse risco. E a gente tem que ficar atento até 2031 se ela irá entrar em novos leilões de transmissão. Já temos um previsto para dezembro de 2022, mas o foco é 2023, que pode ter o maior investimento em 2 décadas, pois em 2023 os maiores leilões de transmissão de energia em termos de investimento das últimas 2 décadas. E esses novos leilões ou aquisições que a empresa venha fazer no futuro vai determinar se a gente deve se preocupar mais ou menos com esses riscos das suas receitas anual permitidas, que caem pela metade no 16º ano. E outro ponto é a sua dívida. Está um pouco alta, mas eu não me preocupo hoje com a dívida da Taesa, uma dívida muito equilibrada. O setor de transmissão ou o setor de energia em todo é um setor que possui uma dívida um pouco acima de outros setores da nossa economia. Por que eu não me preocupo tanto com a dívida da Taesa? Apesar da sua dívida estar crescendo, saindo de 7 bilhões no terceiro tri de 2021 para quase 9 bilhões no terceiro tri de 2022, notem que quando analisamos dívida líquida pelo EBITDA regulatório, ele vem caindo. O que era 4,3 hoje representa 3,7, e a Taesa sempre apresentou um histórico de rápida desalavancagem. E por isso eu te trago a alavancagem dívida líquida EBITDA da Taesa de 2009 até o momento. Notem que em alguns períodos essa dívida acaba crescendo um pouco, como foi 2013, chegou a 3,1. Ela em um curto período de tempo desalavancou, chegando a uma dívida líquida EBITDA de 1,5 em 2017, e essa dívida voltou a crescer com esses novos leilões que a empresa venceu, novas aquisições, para diminuir esse risco da sua receita anual permitida e permitir que a empresa possa continuar crescendo. Pois o que você precisa ficar atento às empresas da sua carteira é isso, se elas apresentam potencial de crescimento, pois a Taesa só poderá continuar pagando aqueles bons dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses e no passado se ela continuar crescendo. Isso é positivo. Alavancagem tranquila, crescimento para continuar nos entregando bons dividendos no futuro. E se ela vier a equilibrar essa dívida, pagamento de dividendos e investimentos, será um ponto positivo. Pode, às vezes, diminuir o dividendo no curto prazo, pois a gente visa não dividendo a qualquer custo. Não queremos definhar a empresa, sugar tudo dela. Queremos que ela possa reter um pouco de dinheiro, continuar investindo para a gente continuar recebendo bons dividendos no futuro. E um dos motivos da sua queda também é a quantidade de ações que hoje estão alugadas. Por que essa grande quantidade de ações alugadas, bombeiro? A gente consegue ganhar dinheiro com a alta das ações. Sim, consegue, mas também é possível ganhar com as quedas. Uma pessoa física, investidor institucional, aluga uma ação e vende ela a R$ 44. Depois essa ação começa a cair, como está acontecendo com as ações da Taesa. Esse investidor vai lá e recompra as ações a R$ 30. Nesse período, notem, ele vendeu a 44 e recomprou a R$ 30. Ele devolve essa ação, porém ele acabou ganhando com essa diferença de 44 para 30. Ganhou R$ 14 se isso acontecer. É só um exemplo que é possível ganhar dinheiro com as quedas. E com essa grande quantidade de ações alugadas, consequentemente, uma maior volatilidade. Aí você se pergunta, bombeiro, devo me preocupar com isso? Pois você acha que está todo mundo vendendo as ações da Taesa? Tem uma grande quantidade. Mas, primeiramente, quantas ações que a Taesa tem em circulação? Um total de 1 bilhão e 33 milhões. Aí você deve pensar, então muita gente está vendendo? Se pegarmos de 3/11 a 1/12, foram negociadas em média 66 milhões de ações da Taesa. E nesse período foram negociados quantos por cento das ações da Taesa? Apenas aproximadamente 6%. O restante ficou tudo paradinha e esses 6% colocou o preço nesse restante das ações. Então você precisa entender que uma queda da cotação não necessariamente é um risco, pois em mercados de queda, uma grande quantidade de ações alugadas, consequentemente, essa queda pode ser grande. E aí que os investidores de longo prazo se beneficiam disso, pois comprando boas empresas a um preço baixo, consequentemente, você tem um potencial maior de upside e, além disso, consegue acumular uma maior quantidade de ações e potencializar os seus rendimentos no futuro.
pois se olharmos para o operacional, os resultados da Taesa continuam uma empresa sólida, lucrativa e pagando bons dividendos. E agora vamos para aquela estratégia do método Bazin, do mínimo 6%. Será que a Taesa se encontra com uma boa margem de segurança? Muita gente ultimamente tem utilizado o cálculo do preço-teto pelo mínimo de 6%, que é a estratégia do Bazin, que é uma estratégia que eu gosto muito e é aplicado de forma correta em empresas que têm um bom histórico de pagamento de dividendos, que utiliza um dividend yield mínimo de 6% e os dividendos pagos nos últimos 5 anos ou dos 12 meses ou até mesmo o que vem sendo muito aplicado por diversos investidores, que é o dividendo projetivo. Eu gosto de utilizar o dos últimos 12 meses ou a média dos últimos 5 anos, a depender da empresa. Outra estratégia que é muito utilizada para o cálculo do preço-teto é o método de Graham, que você calcula o valor intrínseco da ação, que utiliza o valor patrimonial e o lucro por ação, e esses são alguns métodos utilizados para o cálculo do preço-teto e a margem de segurança para ações. Depois temos para fundos imobiliários, mas é tema para outro vídeo. Vou colocar aqui o código TAEE11, lembrando que isso não representa recomendação de compra ou venda, e sim é te mostrando como aplicar a estratégia do método Bazin para o investidor saber se o ativo tem ou não margem de segurança de acordo com essa estratégia de o mínimo de 6%. No caso da Taesa, vou utilizar os dividendos médios e aqui você coloca o yield estimado de 6%. E de acordo com a estratégia do método Bazin, o preço-teto seria 57,33, uma margem de segurança de 64,99%. Só que em algumas empresas que têm um bom histórico de dividendos, você não precisa ficar engessado no mínimo de 6%. Você pode subir essa régua e na Taesa eu gosto muito de aplicar. Subir essa régua. Vou colocar aqui os dividendos dos últimos 5 anos, a média. Se a gente colocar um yield estimado de 8%, a estratégia do Bazin é 6%, aplicando 8%, notem que ainda temos uma boa margem de segurança de 23,74% e você pode subir ainda mais essa régua, 9, 10, 11, a depender das suas premissas. Vamos simular aqui com um yield estimado de 10%. Será que ela ainda terá uma margem de segurança? Nesse caso, ela estaria acima do preço-teto, 1,05, um preço-teto de 34,40. E eu te mostrei na prática como funciona o método Bazin, pelo mínimo de 6%, utilizando a média dos últimos 5 anos. E deixa nos comentários se você tem Taesa na sua carteira e se essas quedas para você está representando risco ou oportunidade. E também se você sabia dessas categoria de nível 2 da Taesa que caem pela metade no 16º ano, e esse é o risco que muita gente está falando. Esse risco pode ser potencializado ou não, a depender dos novos leilões, e por isso vamos acompanhar o ativo e como ela vai se portar, se vai arrematar ou não novos leilões, se vai fazer aquisições nesses próximos anos. Até 2031 pode ser aí um divisor de águas para a Taesa, se ela poderá ou não continuar pagando bons dividendos no futuro, pois esperamos que ela ganhe novos leilões, sua receita cresça, consequentemente o seu lucro cresça e os pagamentos de dividendos. Lembrando que esse vídeo é apenas educativo e informativo e não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos.